Olá, hoje nós vamos apresentar o trabalho a respeito da máquina de Meyle. Esse trabalho foi desenvolvido para a matéria de linguagens formais do professor Marcos Cavalheiro. Os componentes do trabalho são Ana Carolina Prante, André Cohan e Ederson Siqueira. Para a gente começar a falar sobre máquina de Meyle, a gente primeiro precisa conversar um pouco sobre máquinas de estado finito. Afinal, o que são elas? As máquinas de estado finito são sistemas algébricos que podem ser divididos em duas categorias: as tradutoras ou autômatos finitos com saída e as reconhecedoras de linguagem, também conhecidas como autômatos finitos. Para máquinas de estado finito tradutoras, uma única entrada existe uma única saída. Já para as reconhecedoras de linguagem, para cada entrada que existe, duas saídas possíveis existem. Uma das saídas são para sentenças válidas e outra para sentenças inválidas da linguagem em questão. Todas as máquinas de estado finito têm memória finita e baseada no conceito de estados. O conceito de estados básico de autômatos finitos possui aplicações restritas, pois as informações de saída é limitada à lógica binária, ou seja, verdadeiro, falso, aceita ou rejeita. A saída da máquina de Meyle pode ser associada às transições realizadas, sendo que a saída não pode ser lida, ou seja, não pode ser utilizada como uma memória auxiliar. Os autômatos finitos, reconhecedores de linguagem regulares, são divididos em dois tipos: os autômatos finitos determinísticos e os autômatos finitos não determinísticos. E é nesse segundo caso que a máquina de Meyle se enquadra, que é a partir de agora o trabalho que a gente vai falar mais um pouquinho. Máquina de Meyle. A máquina de Meyle é um autômato finito modificado de forma a gerar uma palavra de saída para cada transição entre os estados. A máquina de Meyle M é um autômato finito determinístico com saídas associadas às transições e pode ser representada formalmente pela sextuple, como segue a seguir a fórmula. A máquina de Meyle é um sistema sequencial cuja saída no tempo t depende do estado e da entrada no tempo t, ou seja, segue a fórmula abaixo. Representação dos símbolos. Este é um alfabeto dos símbolos de entrada, que é o conjunto de estados possíveis do autômato, o qual é finito. É a função programa ou de transição. Q0 é o estado inicial do autômato, tal que Q0 é elemento de Q. F é um conjunto de estados finais, tal que F está contido em Q. O triângulo é o alfabeto dos símbolos de saída. As saídas das máquinas de Meyle são calculadas a partir das entradas do estado atual. Bom, entrada, circuito combinacional, memória FFS, circuito combinacional. Saída muda em função da entrada e do estado corrente. E aqui é a saída. Bom, para o exemplo que a gente criou foi no JFlap, que o professor disponibilizou em aula também esse programinha que é fácil de usar, a gente consegue criar os autômatos. Para a gente criar, a gente seleciona, quando ele abre, a gente seleciona a máquina de Meyle e a criação dele se dá, coloca os estados para te fazer as transições. Você vai ter que selecionar a entrada e uma saída. Ou seja, ele vai passar para outro estado quando for A e vai escrever o número 1. Aqui, no caso, se tu quer se continuar no mesmo estado, que aqui está explicando. Ele tem que definir um estado inicial. No caso, a gente seleciona a caixa. Esta máquina aqui a gente criou como exemplo. Para a gente testar ela, a gente pode dar um step
e você vai colocar a palavra de entrada, onde vamos colocar B, A, B, B, A, dá um OK. A gente dá um step para ela ir passando de estado para estado para a gente poder ver bem o funcionamento da máquina. O B permanece no Q0, escreve A. O A passa para o estado Q1, escreve M. O B escreve E e passa para o estado Q2. O B escreve A e passa para o estado Q3. E o A escreve L e passa para o estado Q4. E daí tem A novamente, onde escreve Y, permanece no Q4, aceito. Vamos testar outra palavra. Passa para o estado Q1, passa para o estado Q2 com B. Então, encontra um A. No estado Q2 não tem nada que passe com o A. Então, a palavra é rejeitada. Ou seja, depende da entrada e também das transições entre os estados. Conforme for uma transição, vai escrevendo outra palavra. Essas são as nossas referências, onde a gente pesquisou sobre o assunto. E muito obrigado a todos.